E a gente segue ao vivo com os nossos repórteres. Isso porque Líbano, Jordânia e Síria começaram a reabrir o espaço aéreo para aeronaves civis após o início das hostilidades entre Israel e Irã. Mas o aeroporto Ben Gurion, em Tel Aviv, segue fechado. O nosso correspondente na Europa, Luca Bassani, retorna agora com mais detalhes. Conta pra gente, Luca. Pois é, Bia, nós vemos que durante toda esta guerra, que se concentra basicamente em ataques aéreos em ambos os lados, muitos espaços aéreos dentro do Oriente Médio foram fechados. Os aeroportos do Irã seguem todos com voos suspensos, não temos voos acontecendo, nem mesmo aeronaves sobrevoando aquela região que é costumeiramente sobrevoada por várias companhias voando entre a Europa e a Ásia. E também isso aconteceu na Jordânia, Síria e Líbano, mas já foi retomado o fluxo aéreo. De acordo com esses três países, não há ataques iminentes para os próximos momentos, para as próximas horas, e se torna segura a aviação civil nestas regiões. Todavia, nós sabemos que Israel tem um aeroporto muito importante, o aeroporto de Ben Gurion, em Tel Aviv, que recebe voos do mundo todo e continua suspensa todas as suas atividades por conta de novos ataques iranianos que têm chegado de forma frequente. Não podemos nos esquecer que esta noite foi extremamente violenta em ambos os lados, tanto Israel atacando a capital Teherã e outras cidades iranianas, quanto os iranianos atacando Tel Aviv e Jerusalém. Obviamente que há um estado de alerta generalizado por todo o país. Israel tem uma estrutura de proteção civil muito grande, com os seus bunkers, com o seu sistema de defesa antiaéreo, mas a quantidade de projéteis lançados pelo Irã tem sobrecarregado esses sistemas de defesa. Portanto, as instruções de todas as autoridades são para que as pessoas fiquem sempre próximas de um bunker, não necessariamente dentro do bunker o tempo todo, mas logo que começar os alarmes, começar um ataque, possam seguir rapidamente para um local seguro. Foi uma noite com muita destruição, até agora 3 mortos confirmados em Israel, enquanto que o governo iraniano diz que pelo menos 79 pessoas morreram durante os ataques dos últimos 2 dias. Essas informações ainda não foram verificadas independentemente pela imprensa internacional, mas nós vamos ficar de olho também. Pois é, ô Luca, e lembrando, né, você citou aí 3 países que estão ali no entorno de Israel, né, Jordânia, Líbano e também a Síria. Inclusive você esteve em Síria e Líbano recentemente. Aliás, o Líbano, um país que acabou também tendo enfrentamento com Israel, não o país, mas pelo menos o grupo Hezbollah, ou o que resta dele após a ação contra Israel. Como é que estava o clima nesses 2 países em relação a Israel? Rapidamente, Luca, o que é que você sentiu nesses 2 países no que diz respeito à relação com Israel? É uma questão interessante, Nonato, que você levanta, até mostrando a vida do correspondente. Há menos de uma semana eu estava no Líbano e peguei um avião de Beirute de volta aqui para minha casa na Alemanha. No Líbano, a gente vê que a sociedade ela é muito dividida pelas questões religiosas. Temos uma porcentagem de cristãos muito grande, quase 40%, e depois o restante entre xiitas e sunitas. Aqueles que são xiitas são, obviamente, mais próximos ao Hezbollah, mas todos da sociedade dizem que após a última guerra contra Israel, o grupo foi muito enfraquecido. Então, essa talvez também seja uma das explicações do ataque israelense ao Irã neste momento. Afinal, a gente sabe que nenhum Estado constituído apoia o Irã abertamente e que durante as últimas décadas o Irã dependeu dos seus tentáculos pelo Oriente Médio para ter alguma presença militar ou política, seja através do Hezbollah, do Hamas, dos Houthis e outras milícias radicais. Então, no Líbano, o clima estava de certa tranquilidade, porque a guerra tinha acabado, e nas ações no Líbano foi tudo muito pontual. A gente não vê um cenário de vasta destruição, como é, infelizmente, na faixa de Gaza, mas sempre em estado de alerta, porque sabem de todas as instabilidades frequentes desta região. Não sabemos até agora se algum outro destes grupos relacionados ao Irã atacaram Israel durante esta madrugada. Obviamente que o ataque principal tem sido com os mísseis balísticos iranianos, que são muito mais tecnológicos e muito mais avançados do que o das milícias financiadas por Teherã durante os últimos anos. A preocupação é que toda esta região possa encontrar uma resposta diplomática unida
para que não haja uma escalada deste conflito em espiral que transforme o Oriente Médio novamente em um palco de um banho de sangue, mais uma vez na história, trazendo grande sofrimento à população civil e a toda a outra população que costumeiramente já está vivenciando esta situação extremamente complexa durante os últimos anos. Luca, bom dia. Você falou muito bem, né? As lideranças tomam decisões conforme o que lhes convém e quem sofre é sempre a população. A minha pergunta para você é justamente em relação à população. Nós vimos imagens lá no Irã de pessoas na rua comemorando os ataques a Israel, comemorando o fato que alguns desses mísseis chegaram a atingir o solo em Tel Aviv, em Jerusalém, e que há feridos. E a minha pergunta a você é em relação a Israel. Sabemos que é o Shabat, hoje é o sábado, é o dia de descanso, então as coisas não funcionam a pleno vapor em Israel, mas como está a reação das pessoas? Existe algum tipo de negatividade, algum tipo de reclamação em relação a essa decisão de Netanyahu de fazer esse ataque às instalações nucleares do Irã? Como que as pessoas estão reagindo? Já deu para sentir isso aí? Olha, Mônica, é uma questão importante que você levanta, e se me permite fazer um pequeno comentário sobre a questão no Irã. É importante dizer que a República Islâmica do Irã ela também se baseia em um princípio muito claro, o antisionismo, a guerra contra o Estado de Israel, o extermínio do Estado de Israel é um dos princípios defendidos todas as sextas-feiras nas orações dos ayatolás, clamando morte a Israel, morte aos judeus. Então tem esse aspecto antissemita e também antisionista muito claro. Por conta disso, a população iraniana, até mesmo aqueles que não apoiam necessariamente o regime, são contra Israel, e nós vemos essas manifestações públicas de comemoração quando há o revide deste ataque. No caso israelense, a gente não vê muitas manifestações públicas com bandeiras, defendendo a guerra. Nesse momento é um momento de muita tensão, ainda as famílias estão se comunicando para ver se todos os seus entes queridos estão em locais seguros, todos estão próximos a bunkers e seguir as diretrizes do governo. Acredito que alguma demonstração de comoção nacional, de defesa do governo, ou o pedido para o fim da guerra, tudo isso acontecerá a posteriori, quando estivermos em um momento mais calmo. Ainda o momento é de muita tensão, como você bem mencionou. Hoje o Shabat comemorado pelos judeus, né? Todos os sábados são guardados pelos judeus, principalmente aqueles mais ortodoxos, então não há muito movimento acontecendo dentro das cidades, apenas total fé, né, e a confiança, melhor dizendo, naquelas decisões do governo e as diretrizes passadas pela Defesa Civil israelense para evitar o maior número de casualidades nesse momento. Luca, bom dia, prazer falar com você. Eu tenho uma pergunta, a gente pôde, poucas horas antes do atentado de Israel, né, contra o Irã, a gente pôde acompanhar ali naqueles serviços que mostram os radares aéreos, um esvaziamento ali dos voos sobrevoando o Irã, pouco antes dos ataques acontecerem, né? Nesse sentido, será que essa normalização agora do espaço aéreo e a abertura dos aeroportos nos países vizinhos mostra que não teremos chance de uma escalada maior de um conflito regional como tem sido previsto por algumas pessoas, ou essa construção tem sido construída? Ou já temos normalidade, ou ainda esse risco é bastante considerável? Olha, Henrique, primeiramente bom dia a você, também bom reencontrá-lo. É uma análise muito lógica, uma inferência muito lógica que você faz, porque muitas vezes quando há operações militares, os comandantes, principalmente a aeronáutica, eles são obrigados a noticiar determinadas rotas para a aviação civil, e o mesmo acontece quando a aviação civil sobrevoa rotas que são muito tensas, né, ou locais onde há um conflito militar, também passam as informações para as respectivas aeronáuticas dos países. Então a gente vê que nesse momento a reabertura pode sim significar uma espécie de arrefecimento deste momento de grande tensão, mas nós vemos que na guerra da retórica, da narrativa, ambos os governos estão irredutíveis, tanto Benjamin Netanyahu quanto Ali Khamenei, ambos estão fazendo cada vez mais ameaças, dizendo que as portas do inferno foram abertas, novos ataques vão acontecer durante as próximas horas, e exatamente por isso que há sempre esta dúvida, né? Sempre o risco de tudo piorar
por isso que toda a população está sempre em alerta a essas informações, e caso aconteça um novo ataque, provavelmente os aeroportos sejam novamente fechados. Esses três países, mais precisamente a Jordânia e o Líbano, dependem muito do turismo, dependem muito de pessoas chegando no seu território para a economia girar, então não faz sentido para eles, caso não haja um risco iminente, manter fechado por múltiplas horas. No caso de Israel, é uma decisão pela segurança nacional, obviamente, sendo o país bastante atacado durante as últimas 24 horas. Luca Bassani, muito obrigado. Bom trabalho para você aí. A gente vai se falando aqui na programação da Jovem Pan. Direto da Europa, o Luca atualizando a gente a respeito desses temas. E nós já vamos acionar aqui o professor Marcos Vinícius de Freitas. Professor, tarde lá em Israel e também no Irã, normalmente essas ações a gente tem observado à noite, né, professor? Então, presume-se que à noite é mais fácil de você proteger as populações civis, né? Porque as pessoas estão em casa e aí você não tem o burburinho do dia a dia e da vida normal, não é? Então, por essa razão que existe esta preferência se os alvos tendem aí a se querer uma guerra que aconteça sem ter um número impactado de civis muito grande. Agora, Nonato, eu só queria fazer um comentário que eu acho importante e que é uma pergunta que nós devemos nos ter, não é? Qual é o objetivo do dia seguinte, não é? Quando nós pensarmos o que acontece com o final desta guerra, quem assumirá o poder, não é? Se a troca de regime for um objetivo, quem é que se pretende que assuma o governo e qual é a garantia que nós temos de que a situação não pode piorar? O grande desafio, eu acho que esta que é o grande desafio do Estado de Israel, é conviver numa vizinhança que lhe é hostil. E esta vizinhança, ao que parece, em razão dessas movimentações, não deve mudar na forma de interagir com Israel. Então essa que é a pergunta, como é que vai ser no futuro, né? Como é que se pretende manter? Porque esta panela de pressão constante no Oriente Médio é perigosa e ela pode gerar grandes problemas, como já tem gerado ao longo da história. Então, essa é a pergunta fundamental. Agora, nós esperamos, em todas essas guerras, que o número de civis, o número de pessoas impactadas seja o menor possível, mas nós já sabemos hoje em dia que, em razão das tecnologias utilizadas, a tendência é de que haja aí fatalidades cada vez maiores.